Olá, jovens, pais, família, mas essa passagem, essa mensagem é para os jovens, que está lá no livro de Daniel. É algo que eu me encanto, porque Daniel era um jovem que tinha 17 anos quando tinha sido exilado e levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. A cidade de Jerusalém foi saqueada e os filhos, principalmente dos nobres, e os nobres, enfim, muitos deles foram levados cativos para a Babilônia. E no início do livro de Daniel fala que o rei, em determinado dia, manda Aspenaz, que era o encarregado, para que chamasse e escolhesse os jovens mais belos, mais robustos, para preparar por 3 anos para servir no palácio. Mas durante esses 3 anos eles tinham que se alimentar da mesa do rei, de todas as iguarias da mesa do rei, todos os manjares. Aqueles manjares eles eram consagrados a outros deuses. E veja que Daniel chega ali, já estava na Babilônia, ele e seus amigos, e ele não aceita comer desses manjares do rei. E seus amigos seguem ele. Então vê você, jovem, o quanto você é referência, tanto para o bem quanto para o mal. Daniel aqui ele deixa um exemplo de referência para o bem, para crescer espiritualmente, crescer como pessoa, como ser humano. E Daniel diz para o chefe, para o Aspenaz, que ele não aceitava e que ele queria comer então de legumes e água somente, porque ele não queria desagradar o seu Deus, que era Deus, o nosso Deus. Ele não queria entristecer a Deus se alimentando dessas comidas, por mais que ele podia orar, enfim, mas ele abre mão, porque ele sabia que Deus era com ele. Então, nesse abrir mão dessas iguarias, ele se dedica a um jejum com água e legumes. E o chefe fica meio relutante, mas concorda e dá 10 dias. E por 10 dias, Daniel diz, dá-me 10 dias, então, enfim, por 10 dias ele faz. E os 3 amigos dele, Misael, Ananias e Azarias, seguem o exemplo de Daniel. Também fazem esse jejum. Passados os 10 dias, tanto Daniel como seus 3 amigos estavam mais belos, mais fortes, mais robustos, aparência impecável, e se sobressaíam sobre todos os outros que tinham se alimentado das iguarias da mesa do rei. Então, Daniel segue esse jejum. A Bíblia diz que eles tinham que ser treinados por 3 anos, e eu já comentei sobre isso, que eu creio que Daniel deve ter seguido esse jejum pelos 3 anos, porque passados os 3 anos eles foram chamados para servir ao rei, para servir no palácio. Nós vemos que Daniel e seus 3 amigos, eles são recompensados por Deus, porque o jejum te aproxima, jovem, de Deus. Você jovem te aproxima de Deus, você começa a ter mais intimidade com Deus, você começa a ter mais fé, você tem um espírito fortalecido. Como diz Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse espírito inabalável começou a ser criado no coração de Daniel e seus amigos. Então vocês veem a importância de você ser referência para o bem, para ajudar a construir, jovens, a sua vida, seu ministério, trabalho secular, ou como você consegue retomar jovens para o caminho correto, trazer para o melhor deles, para lá na frente eles não estarem sofrendo, porque tudo que se planta se colhe. Então se planta displicência, vai se colher tudo que uma displicência na vida, no trabalho, na saúde, venha a ser colhido por qualquer um. Mas essa dedicação dessa mensagem para você, jovem, é de que você repense sobre isso, o quanto você tem valor, o quanto você marca uma nova geração, como Daniel marcou essa geração. Passados esse tempo, Daniel e todos os outros são chamados, mas Daniel e seus amigos, olha o que Deus concede para eles. Porque eles tinham que ser treinados esses 3 anos, toda a cultura dos caldeus, da Babilônia, toda
toda a ciência, astrologia, tudo aquilo que era concernente a esse reinado, que era um reinado baseado principalmente em astrologia, enfim, tudo em que é outros deuses. Então, olha o que Deus fez com Daniel pela sua fidelidade, pela sua reverência a Deus e não se afastar de Deus e aos seus amigos. E então diz a Bíblia assim, ó, que a Daniel, que aos 4 jovens, Deus concede sabedoria e inteligência de toda a ciência. Tudo aquilo que eles iam precisar nesse servir no palácio, Deus tinha dado a eles. Muito melhor e muito mais excelente do que aos outros. Por quê, amados? Por causa da fidelidade deles, de buscar, de seguir esse caminho reto, de seguir os planos de Deus para a vida deles. Eles queriam o que Deus tinha para eles. O que Deus tem para ti? Deus já tem uma história escrita para ti. Deus já tem, assim como ele tem para Daniel. Então, na verdade, você tem que repensar um pouco os valores, as atitudes, onde você quer chegar, o teu alvo. Porque você tem sonhos, mas Deus diz que os sonhos dele para você são maiores do que aquele que você sonha. Os planos, os pensamentos de Deus para você são maiores do que aqueles que você pensa. Então, aos 4 jovens, Deus dá tudo isso, que sabia que lá na frente o que eles iam precisar. Então Deus estava preparando eles, porque sabia tudo que eles iam enfrentar. Assim é para ti, amado jovem. Mas a Daniel, diz a Bíblia, que Deus concedeu, além de toda a sabedoria, cultura, inteligência e ciência desse reinado, porque Deus sabia que ele iria precisar, Deus concedeu a sabedoria de visões e sonhos. Porque Deus sabia que Daniel viria interpretar sonhos e visões que o rei teria. E assim vem realmente, eu vou resumir, o rei tem sonhos, tem visões, e são sonhos difíceis de se interpretar. Ele debaixo um decreto que ele iria eliminar todos os astrólogos, todos os sábios do reino. E aí chega leva um aviso, um dos que servem ao rei, a Daniel, que estava acontecendo isso e que o rei Nabucodonosor tinha baixado esse decreto. E Daniel disse, por que tão difícil esse decreto? Por que tão severo esse decreto? Dá-me um tempo que eu quero falar com o rei. Aí ele avisa o rei. Daniel então é recebido pelo rei. E o rei fala para ele que ele teve sonhos e visões e que nem os sábios, nenhum deles souberam interpretar. Aí Daniel pede um tempo. O que Daniel faz? Ele volta lá para o seu quarto, sobe, ora. Ele pede a Deus a direção. Ele estava em jejum, em intimidade com Deus. Ele tinha toda a sabedoria. Mesmo assim, ele não se torna arrogante, chega e diz para o rei, eu já sei. Não, ele se coloca em humildade de coração, humildade de espírito e pede a direção de Deus. Aí ele volta e fala para o rei, dá toda a revelação do sonho, das visões que o rei tinha. Mas mesmo assim, amados, a inveja que esse jovem passou, ele foi então, secularmente falando, ele foi instituído como governador, os amigos dele como também um cargo especial, que se você quiser ler o livro, ele é maravilhoso. E aí Daniel, mesmo assim, ele sofre inveja, sofre perseguição, sofre ciúmes, e o rei se vê obrigado a baixar um decreto, porque chega e diz para o rei, baixa um decreto que por 30 dias quem se ajoelhar perante outro deus, a não ser os deuses da Babilônia, serão colocados na cova dos leões, e porque eles queriam pegar Daniel em algum erro. Assim é contigo, jovem. Às vezes você está firme com Deus, você está ali servindo a Deus, orando, jejuando, ou mesmo assim, no teu trabalho correto, honesto, faz o melhor, e você é perseguido, porque a inveja está solta, o ciúmes está solta, e você sofre perseguições. E Daniel, ele continua orando, e dobrando seus joelhos e orando ao seu Deus, a Deus que nos criou, que nos deu vida, porque uma imagem de pedra, de ouro, de prata, não tem como nos dar vida, como criar a mim e a você, jovem.
Então Daniel continua se ajoelhando. Ele disse a Bíblia que por 3 vezes ao dia ele sobe ao seu quarto, olha em direção a Jerusalém e fica orando pela sua cidade santa, pela cidade de Jerusalém. Ele nunca deixou de dobrar os joelhos perante o seu Deus, o nosso Deus, a Deus que criou os céus e a terra, e a todos nós, os mares, os rios, os peixes, as aves, os animais, enfim, tudo que há sobre a terra e tudo que há debaixo da terra, os minerais, ferro, enfim, manganês, potássio, tudo que... Como Deus é perfeito. Então Daniel é tomado e o rei se obriga, porque o rei não sabia, ou enfim, o rei se obriga a condenar Daniel na cova dos leões, e com muito pesar no coração, porque o rei já via que em Daniel estava o Espírito de Deus. Quem era o Deus de Daniel? Ele sabia que existia um Deus diferente dos deuses da Babilônia. E aí Daniel é colocado na cova dos leões, e o que acontece? O rei vai lá com o seu anel, carimba, né? Para que ninguém abra a porta, para que ninguém tire Daniel de lá. Sempre era assim, isso era uma norma. O rei tinha que fazer isso. E Daniel fica na cova dos leões. O rei volta para o palácio, diz que não come nada, não ora, não come, não ora, não se dirige aos seus deuses. Ele se põe num jejum, não dorme. E quando amanhece o dia, ele vai rapidamente e abre a cova e come ali aquela porta da cova dos leões e diz: Daniel, Daniel, servo de Deus, diz-me que estás vivo. E Daniel estava vivo, intacto, e os leões deitados. O que o rei faz? Todos aqueles que incriminaram Daniel, Deus larga o rei larga na cova dos leões, diz que nem dá tempo de chegar ao chão e eles são atacados pelos leões e devorados. Os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, são colocados na fornalha. E diz o rei, e manda reacender 7 vezes mais aquela fornalha, cada vez mais forte, e a fornalha, o rei olha e diz: mas eu estou vendo 4 homens, só foram colocados 3. Então, o que nós aprendemos aqui? O que vocês aprendem, jovens? Que quando vocês têm o poder de Deus, quando vocês se colocam na dependência de Deus, em oração e jejum, Deus sempre vai proteger vocês. Vocês estão se preparando e Deus está preparando e fortalecendo vocês para aquilo que vocês vão passar ali na frente. Deus vai dar toda a sabedoria, toda a inteligência que vocês precisam para o trabalho, tudo que vocês precisam para servir a Deus, para o reino de Deus, para a sua família, para os seus pais. Porque a Bíblia também diz que em Isaías que os filhos reedificarão as antigas ruínas. Então vocês, filhos, de repente serão os pacificadores da família. Vocês, filhos, quem sabe Deus não quer te usar para que teu pai e tua mãe sejam salvos, teu patrão, chefe, porque você vem orar pela empresa que você trabalha, orar pelos seus pais, pela sua família. O mundo precisa de você, jovem. O amanhã vocês serão os líderes, os grandes líderes. Que líderes vocês serão? Então, a identidade de vocês, aquela identidade de papel, consta o RG, consta os dados pessoais de vocês. Mas o caráter de vocês, ele é tão importante que ele que vai validar aquele RG. Se vocês não tiverem um caráter intrínseco de todas as qualidades, de todos os dons, talentos, oração, jejum, dedicação a Deus, Deus em primeiro lugar, aquele papel pode ter um grande valor, mas também ele pode vir a perder o seu valor. Então, Deus que te deu o teu nome, o nome que você se chama, que teus pais te deram, foi Deus que escolheu. Deus escolheu o nome de cada um de vocês. Então, que Deus te abençoe e que Ele proteja e que seja abençoado o teu nome. Porque Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles não aceitaram, porque a primeira coisa que quiseram fazer quando eles chegaram na Babilônia é trocar o nome deles. Daniel por Beltesazar, os amigos dele por Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não aceitaram, porque eles não queriam que a identidade deles fosse mudada. Não permita que a sua identidade seja mudada. Não permita que
a mudança da sua identidade venha a ser mudado o seu caráter. Então essa é a mensagem de Deus para você. Que você tenha uma identidade, um destino e um caráter embasado na palavra de Deus, para que na sua família haja paz, alegria e regozijo e júbilo por você levar alegria e levar a paz, levar vitórias, levar o reconhecimento dos pais que amam vocês, que deram a vida por vocês e que sempre estão dispostos a sacrificar o que podem por vocês, a dar o melhor, mas o melhor recebam quando eles falam, quando eles corrigem. A correção no momento ela não é aceita, ela causa às vezes ira, às vezes como se vocês já sabem que não precisam ouvir aquilo. Diz que toda correção no momento é motivo de dor, mas depois de aceita e que ela vem exercer o fim que ela é destinada no coração, na vida de vocês, nos passos de vocês, ela gera alegria, ela gera bonança e vitória. Então que assim seja na tua vida. Assim eu peço a Deus em nome de Jesus e que Deus te abençoe, jovem, com grandes bonanças e grandes vitórias, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.